Vamos então para o retorno do quadro mais preguiçoso do YouTube brasileiro, onde eu reajo a listas de sites importantes do mundo dos quadrinhos, que é uma estratégia muito boa, porque aí eu não preciso criar lista, eu não sou criticado, porque a culpa não é minha. É o CBR, um dos sites mais aclamados aí do mundo. Galera, o Superman completa hoje 85 anos de existência. Lá com a publicação de Action Comics número 1, vocês já pararam para pensar o quanto isso é relevante? O quanto a nossa identidade, nosso entretenimento, ele vem dessa publicação. A minha vida mudou por conta dessa publicação. Até o James Gunn tá falando do Superman. Ele postou aí a capa do roteiro de Superman Legacy. Então nada mais justo do que a gente estabelecer aí um top melhores histórias do Homem de Aço. Essa lista ela é interessante porque ela me deu sentimentos conflitantes. Tem alguns quadrinhos que eu fiquei muito feliz que estão aqui, e outros que fiquei assim, tipo, não, isso aí nunca vai estar no top 10 do Homem de Aço. Eles começam com o Reino do Amanhã, que é um pouco roubar, vamos dizer assim, porque não é uma história do Superman, né? É uma história do futuro do universo DC, mas é legal ela estar nessa lista por conta da importância do personagem para a trama, né? O Super-Homem aqui, ele representa o heroísmo clássico, né? No mundo onde os anti-heróis dominaram, né? Nos anos 90. Esse quadrinho ele é uma crítica ao modelo de super-heroísmo dos anos 90, onde virou moda, né? O anti-herói e tudo mais. Então o Superman ele representa o mais puro desse resgate aí do heroísmo tradicional. Depois eles lembram de um quadrinho que eu acho bem legal, mas também não entraria no top 10 do Super-Homem, que é o Superman e a Legião de Super-Heróis do Geoff Johns. Eu tenho aqui a edição que a Panini lançou já faz uns anos, e essa história é bem legal, é o Super-Homem indo pro futuro, encontrando um mundo num regime nazista, aí ele tem que ajudar então a Legião de Super-Heróis a resolver o problema, né? Tem desenhos do Gary Frank, é um belo de um quadrinho. Até deixa eu ver de que ano é essa lista, né? Quando é que ela foi publicada originalmente, ó? Ela é de 2022. Então eu não colocaria não, tem outras histórias mais recentes, mais legais aí do personagem. No oitavo lugar, o Entre Foice e Martelo. É impossível fazer uma lista de melhores histórias desse personagem sem colocar essa HQ, né? O Superman caindo na Rússia, né? O mundo inteiro sendo modificado por conta desse acontecimento. Galera, isso aqui é muito, muito bom. Entra naquela categoria de quadrinhos obrigatórios, assim, é excelente. Aí eles colocaram A Morte do Superman. E aqui isso já é polêmico para muitos leitores, porque é uma história que muita gente considera simplista, né? No sentido de que vem um bicho gigantesco do céu, mata o Super-Homem. Eu acho que esse é um caso de um quadrinho que ele não tá aqui tanto pela qualidade. Ele tá nessa lista pelo que ele representa pro Super-Homem, pro mundo das HQs, né? A morte foi emblemática, sabe? Chamou a atenção da grande mídia e principalmente me fez querer ler quadrinhos. Eu já contei essa história algumas vezes aqui no canal, mas esse foi o primeiro quadrinho que eu li de super-herói e me pegou muito. Tanto é que eu investi nesse ônibus gigantesco aqui da Panini. Em sexto lugar na lista tem Superman, o Último Filho. Galera, esse quadrinho, ele merece muito estar nessa lista. Eu tenho ele aqui, a versão nova da Panini, porque eu sou muito fã e eu acabei comprando, né? Eu tinha a edição da Eagle Moss e aí fui atrás dessa nova edição da Panini, que tá muito bonita. E nesse quadrinho, a gente tem o último filho de Krypton. Do nada, aparece na Terra outra nave com um garoto de Krypton, né, outro Superman. Então reproduz muito o que a gente viu acontecendo com o Clark. E aí tem toda uma repercussão através disso, né? O governo começa a se manifestar, a população, o Homem de Aço e a Lois Lane adotam o menino. É muito legal a história e é bacana porque ela homenageia muito os filmes do Superman. Um dos roteiristas aqui é o próprio Richard Donner, né, o roteirista do filme do personagem. E eu acho que é uma história que até merecia ser mais valorizada assim, pelos leitores, porque ela é muito boa. Descendo um pouco mais, então a gente vai pro quinto lugar. Esse é o Superman do Tom King, é uma história mais recente do personagem e merece... Eu acho que não... Ele estaria num top 15 pra mim, não num top 10, sabe? Não em quinto lugar também. É um quadrinho que mostra o Homem de Aço tentando salvar uma menininha que foi raptada e levada pro espaço. E ele vai discutir a questão de que, ok, o Superman, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Não. Porque se ele tá indo pro espaço salvar uma menininha e passando por um monte de perrengue pra isso, a Terra tá desprotegida. E será que não seria mais eficiente ele estar salvando pessoas na Terra, tipo, a cada minuto salvando uma pessoa, do que indo salvar uma única menininha no espaço? Então esse dilema é trazido para dentro da revista e o roteiro é muito legal, ele traz várias homenagens a passagens clássicas do personagem, né? Tem o Superman lutando boxe com alienígena, por exemplo. É muito bom e é uma daquelas histórias modernas assim que trazem de volta o mito do Superman como o grande herói que ele é. Olha aí, em quarto lugar, acho justíssima a posição Para um Homem que Tem Tudo, que eu tenho aqui nessa edição da Panini. É uma edição do O que Aconteceu com o Homem de Aço. E aqui tem as duas histórias que o Alan Moore escreveu, então, pro Superman. Aqui a gente vê o que aconteceria se Krypton não tivesse explodido, né? O Superman, ele tem um sonho
induzido pelo Mongul, onde basicamente Krypton não explodiu e ele virou um cidadão kryptoniano. Cara, é uma baita de uma história. E agora vamos pra parte polêmica. Em terceiro lugar nas melhores histórias do personagem fundamental dos quadrinhos, o Super-Homem do Grant Morrison dos 952. Cara, não. Eu acho que deveria ser proibido uma origem do Clark que não seja inspiradora. E esse é um caso que, sabe, não é um quadrinho que te dá aquele feeling de paz, de esperança quando tu lê. Eu acho que a parte mais legal desse Super-Homem do Morrison é a edição que ele conta a história do Superman negro. Que aí ele traz toda uma crítica ao como a própria DC tratou os criadores do personagem. Então isso é muito legal. Mas a história do Clark em si, cara, não tem nada demais, acho que não merece estar numa lista como essa. Depois tem o que aconteceu com o Homem de Aço, que também é do Alan Moore, né? Vai mostrar a despedida do Superman quando a revista acaba antes da Crise das Infinitas Terras. É uma bela história de despedida, né? Tu tem toda a galeria de vilões do Super-Homem, os super-heróis dentro lá, então é bem bacana. Faz alguns anos que eu li algumas dessas histórias, então eu não lembro tão perfeitamente de cabeça, mas não é algo polêmico colocar o Superman do Alan Moore numa lista de melhores histórias. E o primeiro lugar é o mais óbvio impossível, inclusive é a imagem que o James Gunn está usando atualmente para divulgar o filme do Super-Homem, que é O Grandesaço Superman. Atualmente ele está esgotado no Brasil, mas são os 12 trabalhos de Hércules do Superman, né? Tu vai ter... São várias edições que vão homenageando momentos icônicos, e é aquele quadrinho que te dá aquele feeling de esperança, que só as grandes histórias aí do Azulão podem te dar. Gente, então, eu acho que essa lista ela é bacana. Como eu falei, eu mudaria algumas posições. Por exemplo, eu não colocaria nunca o Superman do Grant Morrison aqui na lista, o Action Comics dele. O Up and the Sky estaria bem mais pra cima, o Último Filho também. Aqui, faltou muita coisa. Esse Legião, como eu falei, não acho tão legal. O que faltou aqui? Por exemplo, eu acho que é impossível tu fazer uma lista do Super-Homem sem colocar as 4 estações, que é o Superman do Tim Sale com o Jeff Loeb. Olha que coisa linda esse splash page. Então, é um Superman bem classicão, né? Tu vê a origem do personagem sobre o ponto de vista das pessoas que amam ele. Também acho que não tem como fazer essa lista sem Identidade Secreta, que é uma história maravilhosa, né? Que a gente vê um garoto do nosso mundo se tornando Superman. Então, é outra história muito, muito boa. Uma que pouca gente lembra é o Paz na Terra, que é basicamente Superman lutando contra a fome, também entraria no meu top 10, e ele tem aqui nos maiores super-heróis do mundo, da Panini. Agora algumas menções honrosas. Tem o Superman Esmaga Clã, que é um quadrinho mais recente, que está muito aclamado do personagem, ganhou 2 prêmios Eisner. Tem o Brainiac, que é maravilhoso. Esse é um quadrinho que também poderia entrar aí no top 15, top 10 do Homem de Aço. Além de mostrar um grande confronto do Clark com o Brainiac, é muito importante para a cronologia do Superman, né? Tem momentos emocionantes. E ainda falando de quadrinhos mais recentes, tem o Superman alienígena americano, que está esgotado no Brasil, né? O autor ele foi cancelado, mas o gibi é muito, muito bom. Esse não é um vídeo de jabá, mas vamos supor que tu queira ir atrás do que tem hoje disponível em catálogo do personagem pra tu dar uma lida, né? Então eu separei aqui na Amazon, né? Tem aqui na descrição do vídeo só a nata do que ainda tem em catálogo do personagem, né? Então Entre a Foice e o Martelo ainda tá disponível. Tem o Reino do Amanhã, né? Que tá aqui na lista. Brainiac, gibi maravilhoso. O próprio Superman aqui do Alan Moore, tá? E é legal que tem uns gibis bem assim acessíveis, né? Tipo 37,80. Deixa eu ver, ó. Tem o Omnibus também. E é legal que aqui tem o Último Filho, que tá com bom desconto, né? E tava esgotado já há algum tempo na Amazon. E tem a saga do Superman, né? A partir do volume 15 é um ponto de entrada para quem quiser ver o Superman aí em exílio. Tá, mas comenta aí embaixo. O que faltou nessa lista? O que tu acha que poderia entrar? Tu concorda? Tu acha que o Superman dos 952 poderia entrar numa lista de melhores histórias do personagem? Tá, essa pergunta é meio retórica, né? Porque não. Foi muito bom te ter por aqui e até um próximo vídeo, tá? Valeu, tchau.